Internacional. Vamos aqui para as notícias internacionais. Gente, a China está com tudo, né? A China está nas 4 páginas dos 4 jornalões, né? Tem notícias referentes à China. Aqui, para começar a compartilhar a tela, né? O valor econômico. Aqui em cima. China expande seu arsenal nuclear e altera, né, o equilíbrio geopolítico mundial. No globo, diálogo reduz tensão entre Estados Unidos e China. Ao longo de quase 4 horas de reunião virtual, os presidentes do EUA, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, ensaiaram uma colaboração e frearam a escalada de tensão entre as superpotências. Apesar das divergências, Pequim descreveu o diálogo como construtivo e Biden citou liderança mundial responsável. Na Folha de São Paulo, análise, Igor Gallo. Xi quer manter guerra fria com Biden. Reunião virtual mostrou que, apesar das provocações recentes, talvez a conversa seja possível. Xi quer ser visto como igual no jogo de xadrez que propõe a Biden. Será que não é o Biden que quer, né, se manter, né, superior, apesar de ter perdido já essa superioridade? E aqui, na Folha de São Paulo, vamos achar a China aqui, na Folha de São Paulo, nova Guerra Fria, Biden e Xi Jinping trocam advertências sobre Taiwan. Opa, deixa eu desligar aqui o Zap, que fez aquele barulhinho irritante. Eu achei que eu tinha tirado o sonzinho do Zap, desculpa aí. Bom, a China é sempre bastante complexo, né? Falar da China, falar, né, dessas questões internacionais, porque existem as ilusões de esquerda, as ilusões de direita em relação a ambos os países, tanto em relação aos Estados Unidos como em relação à China, né? Há sempre grandes resistências na esquerda a uma visão crítica em relação à China, né? Há resistências na esquerda em relação, inclusive, a uma visão crítica sobre o Biden, né? Eu fico imaginando que uma galera mais mundo da lua aí deve ver coisas, né? A gente viu que teve contradições no teor ali, né? De mais pessimismo, mais otimismo em relação a esse encontro bilateral e as últimas notícias sobre as relações desses dois países, né? Eu imagino que a galera mais mundo da lua, quando vê as otimistas, né, fica pensando, que bom, né? O Biden e o Xi se entendendo, continuando a se entender. Acho que há conflitos aí comerciais muito graves ainda em sequência, né? Conflitos políticos também, da hegemonia mundial. Eu não sei se é verdade ou não, mas a China está sendo acusada, né? Saiu ali no jornalão, né, como verdade, mas a China está sendo acusada dessa ampliação do seu arsenal nuclear, né, que, até onde eu sei, ela vem negando, né, essa ampliação. Há também a questão das armas hipersônicas, né, que tanto a China como a Rússia parece que estão deixando os Estados Unidos para trás em relação a essa tecnologia, né? Há todos os conflitos que a questão ambiental
vai ensejar no mundo, né? Tanto em relação a questões migratórias, sobre questões comerciais. Eu acho que há um cenário de conflito, né? E há um cenário em que a gente precisa aprofundar o debate, né? Aqui no nosso canal, cada vez mais, né? Mas eu sou muito crítico, né? Em relação tanto aos Estados Unidos, como a China, como a Rússia, a União Europeia, né? E outros países ou blocos, né? Do planeta, não faça escolhas, né? Entre esses atores globais, né? Em relação a fazer opções, né? Como se alguns desses atores fossem aliados, de fato, né? Da classe trabalhadora e da humanidade, né? De uma maneira geral, na sua luta, né? Por felicidade e por sobrevivência, né? Acho que a nossa posição em relação a esses conflitos, né? Ela precisa ter como referência a histórica posição de independência dos comunistas frente aos conflitos interimperialistas, né? Os conflitos entre as burguesias dos vários países do mundo, né? Entre esses estados, né? Claramente burgueses, ou, no caso da China, né? Um capitalismo de Estado controlado por uma burocracia partidária degenerada, né? Nenhum desses lados, né? É um lado que nós devemos considerar como um aliado estratégico, né? Na luta pela emancipação e pela sobrevivência, né? Eu acho que a gente deve se posicionar sempre, né? Contra os conflitos armados entre as nações interimperialistas, né? Sempre em defesa da autodeterminação dos povos, né? Em defesa das ações armadas apenas, né? Das nações, dos povos agredidos e oprimidos em suas lutas por libertação, né? Então, evidentemente, né? Por exemplo, a invasão nazista sobre a União Soviética, né? Não há dúvidas, né? De que o lado era o lado da União Soviética, né? A invasão nazista sobre a Europa Ocidental, evidente, né? Que o lado entendeu? A defesa, né? Dos povos dos países ocupados, né? Mas a posição, né? De defender, né? Um país imperialista, né? Numa guerra de procuração contra outro país imperialista, né? Ou ficar escolhendo o lado, né? Entre esses países imperialistas nas suas brigas por procuração, né? Não é papel, ou ficar defendendo, né? Não, temos que atacar, né? Nos unir aos chineses para atacar os Estados Unidos, ou nos unir à China para atacar, né? Os Estados Unidos para atacar a China, ou vice-versa, né? Não deve ser a nossa posição. A nossa posição deve ser a luta, né? Pela superação de todas essas formas de ditadura, mais ou menos disfarçadas, né? Que governam em nome dos interesses de suas plutocracias e burocracias, né? E que tentam submeter outros países do mundo aos seus interesses, né? De dominação. O Globo repercute aqui a notícia, né? De que no Chile o Senado, né? Não deu prosseguimento à cassação, né? Do Piñera, né? Senado livra Piñera de processo de impeachment. 2 acusações ao presidente chileno relacionadas à venda de projetos de mineração não obtiveram quórum mínimo.
Só o Globo registrou na primeira página, né? E a Folha de São Paulo registrou, né, que a Alemanha suspende gasoduto e acirra a crise de Putin e Europa. A Alemanha veta certificação da ligação de gás da Rússia a seu território, em meio a acusações que Moscou fomenta uma crise de refugiados entre Belarus e Polônia. Página A10, então, o Chile, né? Inclusive, importante registrar que está próximo da eleição presidencial. Em primeiro lugar, né, está o candidato da extrema-direita. Em segundo lugar, o candidato, pelo menos eu confesso que preciso entender melhor, mas apresentado como da extrema-esquerda. Em terceiro, a centro-esquerda. E em quarto, o apoiado pelo presidente, né, que seria o candidato da direita, tradicional chilena. Provavelmente haverá um segundo turno, né, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, né, nas eleições para a presidência do Chile nas próximas semanas. Né? Eu acho que o Chile se encaminha, né, segue, né, numa grave crise institucional, né, tem que, inclusive, me atualizar sobre o processo constituinte chileno, né, então a gente tem um governo com baixíssima popularidade, com seu candidato praticamente derrotado nas eleições, né, provavelmente sendo substituído, né, ou por um governo de extrema-direita, que deve contar com forte apoio, né, das Forças Armadas de extrema-direita do Chile, né, organizadas pelos nazistas mesmo, né, não foi na maneira de dizer, né, antes da Segunda Guerra Mundial começar ainda, vieram as missões, né, do exército alemão, as missões dos nazistas para organizar o exército chileno, né? Então, de um lado, né, esse setor, né, e o exército chileno tem muito poder econômico no Chile, inclusive, né, do outro lado, né, esse candidato que tende a ser apoiado, né, pelos movimentos sociais, foi eleito presidente da República, né, pelos setores mais à esquerda, pelos movimentos sociais mais à esquerda, né, que deve estar mais próximo da Assembleia Constituinte, né? E aí não tem muito caminho, né? Porque esse é o problema aqui no Brasil também, né? Não há espaço, né, para conciliação. Não há agenda, o capital não tem uma agenda de conciliação de classes para a periferia do sistema. Mal tem para o centro do sistema, quanto mais para a periferia do sistema, no momento de crise, né? Então, acho que a situação do Chile é bastante avançada no sentido do aumento dessa conflagração no país, né? Vamos acompanhar aí e tentando acumular cada vez mais, entender cada vez mais a conjuntura nesses países, né? Entender também melhor, né, essa relação, né, do governo Putin com a União Europeia, né? Eu acho, eu vejo o Putin, né, como um autocrata, né, um ditador. Eu gosto de brincar, vamos dizer assim, dizendo o seguinte, né? Os russos, eles resolveram abrir mão do socialismo para se livrar da KGB. E o que os russos conseguiram, no final das contas, né? Eles perderam, né, os avanços que o socialismo tinha conseguido, né, conquistar, mesmo com todos os problemas, né, para o povo russo, para os povos russos, e passaram a ser governados pela KGB, né, com uma KGB, né, impondo essa restauração capitalista no país de maneira autocrática, né, e ainda financiando, exportando, né, grupos, ideologia
de extrema-direita pelo mundo. Né? Por outro lado, evidentemente, também não apoia a União Europeia, né? A União Europeia, né, muito longe de representar um sonho de um mundo sem fronteiras, etc., né, acabou se tornando uma instituição neoliberal de opressão dos povos europeus. Né? Vamos lembrar só do processo dos gregos, né, para ficar em um, né, de opressão, de submissão do povo europeu, né, aos ditames aí do neoliberalismo. Né? Então, também um conflito, né, em que a gente torce contra a briga, né, que a gente torce pelos povos, né, tanto da Polônia como da Bielorrússia, os refugiados, né, como os povos desses dois blocos aí que se conflagram em função de governos dominados por interesses da plutocracia e das burocracias.